significa apenas um pensamento. Não, crer, quando a Bíblia fala crer, ela é revestida de fazer. Ou seja, crer significa fazer. Se alguém diz que crê, mas não faz, ele não crê como a Bíblia diz. Ele não crê como a Bíblia ensina. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Esse crer, ele vai muito mais além do que só dizer que crê, dizer que acredita. Vai muito mais além do que vestir uma camisa da igreja, ou fazer uma carteirinha de membro da igreja, ou frequentar os cultos de uma comunidade como a nossa. Quando a Bíblia diz crer, ele está associado a fazer. Então Pedro, ele creu. Ele se rende. Ele se rende ao Senhor quando a Bíblia diz que ele prostrou-se aos seus pés. Essa palavra prostrou-se, irmãos, é a mesma coisa que nós encontramos no endemoniado de Gadara, em Marcos capítulo 5. Esse mesmo sentimento é o da mulher do fluxo de sangue. Esse mesmo sentimento é o do cego de Jericó. Esse mesmo sentimento é de todas as pessoas que tiveram um encontro genuíno com Jesus. Eles prostraram-se. Então Pedro crê, Pedro rende-se e depois ele segue Jesus. Se não houver essas três coisas na vida do homem, não há uma mudança genuína. Crer, render-se e seguir. Quando Pedro, dizendo para Jesus que não era digno de estar na presença dele, ali é uma mudança semelhante àquela que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 19, quando Zaqueu, ele fala para o Senhor que ele iria restituir as pessoas que ele havia roubado, que ele iria repartir os seus haveres com os pobres. Então, é necessário render-se. É necessário se humilhar na presença de Deus. É como o filho pródigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, esses passos na vida de Pedro revelam a sua mudança. Ele creu, ele se rendeu e ele seguiu a Jesus. Quando Jesus disse: Pedro, agora tu não serás mais um pescador, tu serás sim um pescador de homens. Jesus transforma um pescador de peixes em um pescador de homens. Uma coisa interessante, irmãos, na vida de Pedro, é que algumas vezes Jesus ele precisa nos ensinar a mesma coisa várias vezes. Você sabe quando a gente comete o mesmo erro várias vezes e parece que a gente não aprende? A gente fica fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Pedro, no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus chamou ele para quê? Para ser um pescador de homens. Mas quando Jesus é crucificado, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 21, que Pedro e os outros discípulos estão fazendo o quê? Pescando peixes novamente. Jesus chamou eles para serem pescadores de homens, mas eles voltaram, depois da cruz, eles voltaram a pescar peixes. Eles estão lá pescando, e mais uma vez, parece que o mar estava ensinando a eles que eles não prestavam para ser pescadores. Sabe aqueles crentes que se desviam e vai para o mundo e se arrebentam, só se dá mal? Era mais ou menos isso que estava acontecendo com eles. Eles estavam pescando e não pescava nada. Aí de repente estava alguém lá na praia e disse: vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles respondem: não. Por quê? Porque eles não tinham pegado nada. Eram os pescadores que não pegavam nada. E o homem da praia, eles ainda não haviam percebido, mas era Jesus. E Jesus disse para eles: olha, lança aí do lado direito. Lança aí do lado direito que vocês vão ter o que comer.
E eles vão e lançam a rede do lado direito. E era tanto peixe que eles já não conseguiam botar para dentro do barco. A rede já estava rompendo-se. Exatamente como aconteceu lá em Lucas capítulo 5. Então, eles entenderam que quem estava falando era o mestre. Então Pedro cinge-se, coloca a coberta, a roupa, a parte de cima, lança-se na água e vai até a praia ter com Jesus. Meu irmão, se Jesus te chamou para sair de uma coisa, então não queira voltar para lá. Se Jesus te chamou para uma missão, então continue na missão que você foi chamado. Porque se Jesus te chamou para pescar homens, é pescando homens que Ele quer você. Então que nós sejamos verdadeiramente pescadores de homens, pescadores do reino de Deus.